Curtam o vídeo e inscrevam-se no canal, por favor. Isso nos ajuda muito. Aproveitem. A vida extraordinária da nossa protagonista começa quando um objeto querido da mãe quebra, trazendo memórias do passado. Após reviver seu tempo como Yoon-ga-woo, ela só pode dizer que sua vida atual está fadada ao desastre. Elodie Perdia, bela moça de olhos rosados e longos cabelos loiros, é filha ilegítima do Duque Perdia e percebeu que renasceu como personagem de um livro. Ela queria ter nascido com memórias para saber que maltratar empregadas e gastar demais não traz atenção positiva, pois isso a levará a atos ruins e à morte como vilã. Embora a personagem seja desagradável, sua morte tem outra causa direta, envolvendo seu pai, o maior vilão do romance. Pelo que Elodie lembra, ela está noiva do primeiro príncipe, mas o noivado será rompido devido às suas maldades. Como família vilã querendo poder através do príncipe, o duque adotou a protagonista Estelle e a noivou com ele. Elodie quer deixar a família, mas fugir não é opção, pois o duque certamente a pegaria em algum momento. Então ela decide pensar com cuidado e apenas escreve uma carta para seu noivo, o belo primeiro príncipe. Ela já se imagina com um cara lindo, mas sobreviver é prioridade, então romper o noivado é seu primeiro passo. Ela não está errada. O príncipe parece marido ideal, mas seus olhos verdes indicam que ele não é o protagonista masculino. De qualquer forma, a carta chega e ele fica chocado que Elodie quer terminar o noivado e até pede que assine os documentos, o que o irrita. Dias depois, nossa adorável garota é chamada pelo pai, Sylvester Perdia, que, aliás, parece bem jovem e atraente com seus cachos e olhos dourados. Ele começa dizendo que o primeiro príncipe o contatou sobre a carta dela. Embora tente não interferir nas ações dela na família, ele acha difícil entender por que ela quer terminar o noivado, já que foi ela quem insistiu nisso no início. Isso surpreende Elodie, pois nunca esperou que o duque discordasse, já que ele e o príncipe estão descontentes com o noivado. Mas ela fica calma e pergunta se não pode cancelar o noivado, o que o duque confirma. Como punição, o duque diz que Elodie ficará em observação por enquanto, o que ela aceita tranquilamente. Um olhar de medo cruza seu rosto ao sair do escritório, mas não está muito desapontada, pois já esperava esse resultado devido ao apoio do duque ao primeiro príncipe. Ela vai para seu quarto e tenta relaxar, sabendo que tem 3 anos para se tornar independente e partir antes que a protagonista feminina apareça. Nesta terra fictícia, Ereshkigal, deusa do submundo, desejou tanto o céu e a terra que criou 7 pecados que devastaram o continente. Porém, quando o continente estava à beira da ruína, Ishtar, irmã mais nova de Ereshkigal e deusa do céu e da terra, interveio, dando seu poder a 7 humanos para selar os pecados. Esses humanos se tornaram heróis, e as 7 famílias foram estabelecidas, formando a base da lenda do Império Volventia. Hoje, apenas 5 das 7 famílias, incluindo a real, permanecem, como a família Perdia, que recebeu o poder da destruição. Uau, eles têm poderes! Beleza! Indo para o quarto no anexo, ela topa com os irmãos, Yancy, herdeiro do duque, e Carlotte, o caçula. Yancy se aproxima preocupado, perguntando se ela foi punida por tentar romper o noivado. Mesmo ele tendo o poder de extinção e ser temido, Elodie desconfia dele por ser calculista e evita seu olhar amigável. Parece que Carlotte é o mais previsível dos dois. Ele torce para Elodie ficar incondicional e nunca sair, irritando-a, mas ela decide só ir embora. Confundir eles com irmãos protetores típicos. Fazer o quê? Yancy e Carlotte usam seus poderes desde pequenos, mas ela nunca usou por não ser uma perdia de verdade. Apesar de ser conhecida como filha ilegítima do duque, a verdade é que ela não tem nem o menor traço de sangue perdia. Porém, seus pais reais passaram seus poderes para ela, que são as habilidades de purificação do Severix. No romance, ela é flagrada usando seu poder de purificação, prova de que não é perdia, o que custaria sua vida. Para piorar, seu pai verdadeiro, o Duque Reinhard Savierx, está em coma, deixando-a sem ninguém para recorrer. Então, ela realmente precisa evitar ser identificada. Tá, então nem o Duque Perdia sabe que ela não é filha dele? E como ela acabou morando com eles? Cadê a mãe? Nossa, quanta pergunta! Enfim, ela quer usar seu poder para ganhar liberdade, fazendo um acordo com a madrasta, a Duquesa de Perdia. Agora, ela tá fora do jardim da Duquesa, preocupada porque dizem que a área é perigosa. Quando a Duquesa Perdia, a melhor envenenadora do continente, aparece para saudá-la. A madrasta é atraente, mas seu cabelo ruivo me dá a impressão de ser uma pessoa terrível. Curiosamente, seus olhos azuis transmitem uma sensação acolhedora.
Veremos. Após os cumprimentos, Elodie surpreende ao propor um acordo à duquesa, deixando-a atônita. A duquesa convida Elodie para seu jardim, alertando-a para não tocar em nada, pois é perigoso. Dentro, Elodie lamenta que a família imperial confiscou a pesquisa do inseticida da duquesa. A duquesa não tem escolha. Embora útil, é tóxico se ingerido pelo corpo humano. A duquesa parece ser atenciosa. Então, sorrindo, Elodie se oferece para ajudar e exibe orgulhosamente seu antídoto. Sweet é simplesmente adorável. Claro, quem pensaria que uma jovem poderia criar um antídoto, não é? A duquesa emana uma aura sinistra, achando que Elodie está brincando com ela. Mas minha filha não tem medo dela. Ao contrário, ela sorri e sugere que testem elas mesmas para ver o que acontece. A duquesa então mostra a Elodie sua cobaia, o Worm-K, uma praga que vira fera ao absorver mana. Após matar o Worm-K com pesticida, a duquesa adiciona o antídoto de Elodie, deixando-a nervosa. Mas ao ver o Worm-K se mexer, ela fica radiante e abraça a madrasta. O choque da duquesa faz Elodie se desculpar por deixá-la desconfortável. A duquesa responde que não se importa, só está surpresa com a mudança da menina antes tímida. Por que essa duquesa me parece uma boa madrasta? Eles retomam a conversa de negócios, e como o antídoto funcionou, a duquesa pergunta o que ela quer em troca. Isso deixa Elodie feliz, que responde rapidamente que quer vender o antídoto sob o nome da duquesa. Elodie quer uma parte dos lucros, mas a duquesa Thémis não entende por que ela não pode usar seu próprio nome. Elodie explica que ninguém acreditaria que ela criou um antídoto, então prefere manter isso em segredo do público. Então, ela pede à duquesa para manter segredo. Nossa garota prevê a pergunta da duquesa sobre como criou o antídoto, então prepara uma resposta com uma expressão maligna, alegando que seu poder já se manifestou. Em vez de dizer que é uma cura, ela diz que pode destruir o veneno. O poder de Perdia deve ser sobre destruição, e nossa garota está suando com suas mentiras. Na história, Elodie tenta envenenar a protagonista, mas acaba engolindo o veneno ela mesma. Mas ela não morre devido ao seu poder de purificação, revelando que não é uma Perdia. Então, é melhor ajustar e revelar suas habilidades agora. A duquesa parabeniza e sugere comemorar, mas Elodie explica que, como filha ilegítima, prefere manter seus poderes em segredo, para evitar mal-entendidos ou parecer uma ameaça aos filhos da duquesa. A duquesa entende e concorda com Elodie. Elodie finalmente consegue descansar após os eventos exaustivos. Elodie tenta descansar após os eventos cansativos, mas o primeiro príncipe chega para vê-la. Ela corre até ele e, ao sentar-se, menciona casualmente que quer terminar o noivado, alegando estar apaixonada por outro. Ao olhar para ela, o príncipe sente algo estranho. Ele acha que ela quer ser princesa e suspeita que ela goste dele. Mas agora está confuso com o comportamento dela, que contradiz suas expectativas, e acredita que deve haver uma explicação. Então diz que não pode cancelar o noivado e pede que pare, se for só para chamar atenção, pois não vai funcionar. O príncipe continua explicando, mas ela fica tonta. Ele acha que ela finge, o que considera inútil. Porém, Elodie desmaia na frente dele, enquanto ele ainda acredita que ela está fingindo. Então ele ordena que ela pare e se levante. Mas ela não se move e ele a toca, temendo que tenha desmaiado. O príncipe pede ajuda, mas ninguém responde. Ele pensa que, mesmo ilegítima, ela deveria ter um servo. Decide carregar Elodie. No caminho, encontra a criada, que ajuda sem muito interesse. Uma criada e nenhum outro servo? Esse tratamento explica seu comportamento rebelde anterior. Com Elodie na cama, ele nota um corte no pulso dela e reflete sobre sua situação. Sem criada confiável, ferida no pulso, mas aliviado que ela não parece estar morrendo. Antes achou que ela tremia por nervosismo, não percebendo que estava com dor. Ele pega a mão de Elodie e se culpa por sua arrogância, que o impede de ver o que realmente acontece com nossa garota. O primeiro príncipe não parece ser uma pessoa horrível. Elodie acorda com dor de cabeça, achando que desmaiou pelo veneno em seu corpo ao fazer um antídoto. Se você se pergunta o que houve com o pulso dela, vou explicar. Para ativar seu poder, ela precisa beber o veneno antes de purificar a água comum. Sem tempo, usa o próprio sangue como antídoto, mas se arranha ao tentar furar suavemente. O curativo novo no braço a faz crer que um médico a viu, mas é estranho, pois médicos não tratavam filhos ilegítimos. Como alguém, até um médico, poderia tratá-la assim? Nesse momento, Marta, sua criada pessoal, entra trazendo água morna e remédios.
Ela informa que o príncipe partiu após a chegada do médico e pede que entregue sua carta quando ela acordar. Ao abrir, Elodie se surpreende com um convite para a festa do imperador e a informação de que ele a buscará meia hora antes. Elodie entra em pânico, pois não planejou nada, esperando que o príncipe cancelasse o noivado. Mas sua criada pessoal a tranquiliza, dizendo que já preparou tudo e que não há motivo para preocupação. Contudo, incomoda que o príncipe não esteja cancelando o noivado. A criada sugere que o príncipe se apaixonou, fazendo Elodie quase rir antes de adverti-la seriamente para não brincar novamente. Porém, Elodie se consola sabendo que ainda tem tempo até a adoção de Stelle e para se preparar, ficando discreta e economizando. Dias depois, no corredor, ela encontra Hector Arnold, conselheiro do Duque Perdia e futuro traidor que revelará sua falta de linhagem ducal. Como se sabe, o plano de Elodie de envenenar Stelle no romance original falha quando a taça envenenada é trocada. A resistência de Elodie ao veneno contradiz o poder destrutivo de Perdia, provando que ela não é filha do Duque. No fim, ela é abandonada, deixada para trás e morta. Não se pode julgar o caráter de alguém pela aparência. Afinal, o homem que a cumprimenta com um sorriso agora é quem trocou as taças. Ela encara o futuro traidor do Duque Perdia, que apoiará o segundo príncipe. Ela suspeita que trocar o copo envenenado visava romper a relação entre o primeiro príncipe e a família Perdia. Mas uma dúvida persiste. Quando Arnold começou a trabalhar e espionar para o segundo príncipe? Porém, Elodie não teme Arnold, pois ela jamais pretende envenenar Stelle. Ela acha isso empolgante e já bolou um plano esperto para pegar esse traidor. Ela inicia seu ato e confia nele, dizendo que seu pai está furioso com sua decisão de cancelar o noivado. Revela que o motivo é estar se apaixonando pelo segundo príncipe, o que o choca, pois ele é inimigo político do pai dela. Elodie confia que se Hector contatar o segundo príncipe, ele o procurará e revelará tudo o que ela disse, pois mesmo ilegítima, Elodie é filha do Duque Perdia e pode ser útil. Assim, Elodie mantém seu ato inocente, pedindo ajuda a Hector Arnold para lidar com suas preocupações sobre o pai. Ele apenas sugere evitar mais problemas, o que ela aceita, mas se pergunta se ele cairá na armadilha. Mesmo sob punição, ela deve comparecer a eventos familiares oficiais, incluindo a festa de aniversário do imperador naquele dia. Ela se surpreende ao ver o primeiro príncipe esperando-a fora. Ele parece descontente, mas ela sorri e o cumprimenta. Ele a informa que é hora de partir e oferece a mão para ajudá-la a entrar na carruagem. As ações dele surpreendem Elodie, mas ela segura sua mão ao saírem. Sem mentir, eles ficam lindos juntos ao entrar no salão de banquetes. Com o primeiro príncipe ocupado com nobres, ela vê a chance de se afastar. Ela sai do salão e o segundo príncipe a aborda, confirmando suas suspeitas sobre Hector. Tá, não tem como esse cara ser o protagonista, né? O primeiro príncipe, distraído, segue Elodie e fica confuso ao vê-la com o outro. Ver Elodie feliz com o segundo príncipe o faz duvidar de quem ela realmente ama. Surpreendentemente, esse Beltrán é um mulherengo popular, apesar da aparência comum. Ele não liga para a imagem de segundo príncipe e adora beber. Resumindo, é um bel traste. O primeiro príncipe não pode deixar Elodie sofrer com seu irmão. Vai até eles, mas nota o Duque Perdia também observando. Beltrán está convidando Elodie para assistir à ópera com ele. Quando ela recusa, ele insiste, quase esgotando a paciência dela. Elodie já está furiosa, mas ele, convencido, acha que ela só é tímida. Ele se inclina e a convida para dançar, pegando-a de surpresa. Tem a audácia de pôr as mãos sujas na nossa preciosa menina. Por sorte, é a deixa do pai para interromper. Sério, pede que Elodie venha até ele, o que ela faz na hora. Após segurar seu pulso, eles deixam o príncipe e vão ao terraço, onde o pai a adverte sobre o segundo príncipe. Ele a alerta sobre encontrar o rapaz a sós, devido à sua fama de ser muito atrevido, algo que nossa garota jamais faria. Então, ela assegura ao pai para não se preocupar. Espera, o quê? Ela mal acredita que o Duque se preocupa com ela, mas decide parar de duvidar e pergunta diretamente se ele está preocupado. Quando o Duque demora a responder, Elodie crê que seu pai frio não se importa, até que ele diz, claro. Ela repete a pergunta, e ele também, confundindo-a ainda mais. Então ela pergunta de novo, irritando o pai.
Porém, decide não ser otimista, pois se o Duque descobrir que ela não é sua filha biológica, certamente a matará, fazendo o medo dominar seu corpo. Então ela muda de assunto, e desta vez é ela quem alerta o pai, sugerindo que fique de olho em seu assistente, Sir Arnold. Ela revela isso como garantia, pois descobrir o traidor antecipadamente ajudará a todos no futuro. Ela também quer retribuir ao Duque por tê-la criado. Ah, ela é tão gentil! No salão, os irmãos Perdia atraem a atenção das damas, mas discutem sobre o segundo príncipe e a irmã. Carlotte achou que Elodie flertava com o segundo príncipe, mas Yancy viu que era Beltraque quem se agarrava à irmã. Só de pensar nisso, Yancy perde o controle e desintegra sua taça de vinho e luvas. Uau! O irmão mais velho ficou sexy. Mas ué, eles se importam com Elodie? Após a comoção, Elodie decide ir embora quando o primeiro príncipe a convida para dançar. Ela tenta recusar, mas o príncipe insiste que pegue sua mão, pois tem algo a dizer. Dançando, ele explica que cancelar o noivado será difícil, pois é útil para ele. Isso a irrita tanto que ela pisa no pé dele, fingindo inocência. Pequena vingança ainda é vingança. 2 dias após a festa do imperador, ela não esquece o comentário do príncipe. Frustrada, ela acha que ele deveria cancelar o noivado agora, antes que se apaixone por Stelle, e a force a terminá-lo. Marta corre ao seu quarto perguntando se há problemas, pois a duquesa quer vê-la inesperadamente. Quando criança, Elodie chorava alto ao adoecer, e só a duquesa cuidava dela. Elodie lembra da expressão fria da duquesa, como se olhasse para um objeto sem vida. A madrasta é linda, mas seu olhar inexpressivo traumatizou nossa menina. Elodie percebe que ainda teme a duquesa por essas memórias, mesmo sendo ela quem a procura por dinheiro. Sem achar a duquesa, Elodie explora o local e vê uma flor deslumbrante que a encanta. Prestes a tocá-la, a duquesa alerta: se esticar mais a mão, perderá o braço. Elodie recua rapidamente. Elodie descobre que Halicária é uma flor carnívora que atrai com sua beleza vibrante e pós-sedutor. Viu só? Mamãe se importa. A duquesa convida Elodie para sentar e oferece chá gelado, que ela aceita e bebe com gosto. Surpresa, a duquesa diz ser raro alguém beber seu chá sem medo, mas com total conforto. Elodie fica confusa até perceber que as pessoas temem a duquesa por ela lidar com venenos. Mesmo assim, Elodie não pode alegar ter um antídoto em pó. Ela finge sede pelo calor, e a duquesa ensina que a vida é mais importante. Elodie inventa uma nova desculpa. Ela diz gostar do aroma do chá, mas ao descobrir que é inodoro, ela sua frio tentando pensar em algo melhor. Olhe só para a cara engraçada dela. Por fim, ela diz à duquesa que confiou nela por serem boas parceiras. Elodie crê que a duquesa valoriza sua habilidade com antídotos e que ninguém envenenaria uma sócia. Seu raciocínio surpreende a duquesa, que sorri e concorda. A duquesa então informa que o antídoto de Elodie foi aprovado para venda. Ela menciona que estão distribuindo o estoque e receberam pagamentos adiantados, apesar da quantidade limitada. Elodie fica surpresa com sua parte nos lucros, e a duquesa permite que ela revise os documentos para um relatório financeiro completo. Olhos brilhantes e cintilantes por dinheiro. Isso mesmo, garota! Em seguida, a duquesa pede o processo do antídoto, mas Elodie recusa rapidamente. A duquesa, por sorte, não é insistente, então só pergunta sobre antídotos para outros venenos. Elodie diz ser possível, mas quanto mais tóxico, mais tempo leva para criar o antídoto. Por quê? A verdade é que a dor é tão forte que ela não aguenta, pois para criar o antídoto, deve tomar o veneno primeiro. E mesmo com seu poder de purificação, ela ainda sente a angústia intensa do veneno. Elodie pede à duquesa sigilo sobre o acordo. A duquesa a tranquiliza, prometendo manter segredo e lembrando que são parceiras. Surpresa, Elodie não esperava ouvir isso da duquesa. Ela sorri, considerando o comentário casual, e concorda que são ótimas parceiras. Se começarem a se chamar de mãe e filha, vou chorar de emoção. Voltando ao quarto, Elodie ouve um alvoroço e vê Hector Arnold ajoelhado diante do Duque de Perdia. Nossa, papai ouviu e agiu rapidamente. Hector implora por sua vida, tentando convencer o Duque de sua inocência. O Duque o interrompe, afirmando ter provas de seu contato com o segundo príncipe. Hector Arnold insiste que é tudo uma conspiração.
O segundo príncipe deve estar tentando causar conflito na Pérsia, irritando ainda mais o duque. Elodie não quer ver mortes, pois a faz imaginar seu futuro, então volta apressada para o quarto. Mas o duque a chama pelo nome e ordena que ela o siga. Elodie fica confusa ao entrar no quarto do duque, que pede que se sente e pergunta sobre Hector Arnold. Ela está pronta e tem um discurso mental sobre seu encontro com ele antes da festa do imperador, causando um mal-entendido de amor pelo segundo príncipe. Sua filha mencionou amor, o que o enfurece. Elodie insiste que foi um mal-entendido, que não se preocupou em esclarecer com Sir Arnold. Quando o segundo príncipe a abordou na festa, ela sentiu algo errado e o avisou sobre Arnold. O duque diz que ela ajudou muito a buscar um traidor, então quer realizar um desejo dela, fazendo-a se alegrar em segredo. Ela pede que ele revogue sua ordem de liberdade condicional. O duque pensa um pouco e concede, mas com uma condição. Bem, revogar a condicional significa que sua filha sairá sem dúvida. Então, a condição é que ela escolha Yancy ou Carlotte como escolta. Isso é tão chocante que Elodie tenta argumentar que pode levar um cavaleiro, mas não é opção do pai, pois Beltrash pode abordá-la e nenhum cavaleiro afastaria o príncipe galanteador. Ela hesita, então o duque sugere escolher ambos os irmãos, levando-a a dizer com expressão séria que selecionará. Como esperado, ela escolhe Carlotte, então vai à área de treino hoje para insistir que ele a acompanhe. Mas o irmão grita que nunca a acompanharia. Ela prefere ir sozinha, então dá meia volta e vai embora. Mas ao dizer que informará o pai, Carlotte agarra sua mão, sem escolha a não ser segui-la. Na cidade, Elodie está adorável de rosa com guarda-chuva. Carlotte, irritado, prefere isso ao calculista Yancy. A ruiva questiona por que ela está só, sem criada, e fica confusa com a explicação de que está ocupada. Sorri e diz não precisar de ninguém, pois já o tem. Carlotte tem o poder destrutivo deslizamento de terra. Causa desmoronamento do solo, como o nome sugere, e não é ideal para grandes batalhas. Carlotte veterano é imbatível na esgrima. Seu cabelo ruivo, olhos dourados e sorriso são encantadores. Só espero que ele pare de brigar com nossa menina preciosa. Ele tem força, mas diferente de Yancy, sua inteligência é questionável. Então, ela pode muito bem usar todo esse conhecimento. Fora da loja, Elodie pede que o irmão compre doce do famoso Blanco Blanc. Carlotte recusa, pois a fila é de horas, o que ela entende. Mas a raposa astuta pergunta se pode contar ao pai sobre isso. Pobre Carlotte está sendo manipulado. Carlotte passa 2 horas na loja, envergonhado pelos elogios das senhoras. Ao voltar, descobre que Elodie saiu da loja há 2 horas. Ela o deixou sofrendo na confeitaria e simplesmente foi embora. Olha só nossa garota curtindo seu tempo sozinha, mas ela sabe que Carlotte já deve ter notado sua ausência, embora não se importe, pois aquele garoto orgulhoso jamais contará ao duque que ela escapou. Enfim, seu objetivo principal hoje é visitar a Torre Mágica, que ela acha fascinante. Como não tem muito tempo, ela vai direto ao balcão e declara seu desejo de investir em um dos negócios da torre. A palavra investimento encanta o mago administrador, que logo usa magia para sentar Elodie numa cadeira luxuosa e até lhe serve chá. O poder do capitalismo. O mago então diz que o investimento mais popular recente é a mina de ouro, o que Elodie acha uma boa ideia, mas ela tem outro plano em mente. Ela quer investir em um mago chamado Herbie. O mago administrador tenta convencê-la a repensar o investimento em Herbie, mas ela está decidida. Embora Herbie seja um mago fraco agora, ela sabe que ele criará uma ferramenta mágica no futuro que o tornará famoso e rico. Em resumo, esse investimento é garantido e ela está feliz que sua leitura detalhada do livro valeu a pena. É melhor eu ler romances com atenção de agora em diante. Sabe, caso o caminhão Kun me leve para outro mundo. Elodie recebe um contrato para assinar, mas não usa seu nome real para não ser rastreada. Ela escolhe o nome Lily Arthur. Como um nome pode soar tão imponente? Ainda assim, boa escolha. Ela volta à loja de vestidos, aliviada por não ter que se preocupar com dinheiro no futuro. O dinheiro do antídoto é suficiente, mas não sabe por quanto tempo manterá o segredo da duquesa. Então, esse novo investimento é crucial. Adoro como ela é meticulosa e preparada. Do nada, um homem pega sua mão como se a procurasse há tempos.
Elodie a retira, dizendo que ele se enganou de pessoa. Ela tem certeza que é a primeira vez que se veem, pois não esqueceria um homem tão atraente. Nossa! Conferiu cabelo preto e olhos vermelhos. O Duque do Norte? Ainda incerto, mas esse cara tem cara de protagonista. O homem insiste que ela é quem procura. Ao chamá-la de Yuga Aule, seu antigo nome, Elodie fica abalada. Espera, isso tá ficando interessante. Será que ele também é do mundo moderno? Como ele a reconheceu? Elodie quer saber urgentemente quem ele é e como conhece esse nome. Mas antes que o homem responda, Elodie se vira ao ouvir Carlot gritando seu nome. O cavalheiro se inclina, sussurra que a visitará e some no ar. O enredo se complica. Elodie fica confusa, mas Carlot a encontra e se enfurece, dizendo que andar sem escolta é perigoso. Normalmente, agradeceríamos a preocupação do irmão, mas Elodie afasta a mão dele, dizendo que ele está irreconhecível e indiferente. Olhando sua expressão perturbada, Elodie acha ridículo, pois ele queria que ela sumisse mais que qualquer um. Na infância, Carlot ouviu as empregadas falando do status ilegítimo de Elodie, culpando-a pelo casamento tenso dos pais. A doce Elodie vive no anexo. Um dia, Carlot foi lá, empurrou-a e chamou-a de nojenta. Elodie, inocente, diz que se lava todo dia. Carlot grita, acusando-a de suja por ser ilegítima e culpada pela crise dos pais. Ela ficou calada, ouvindo impotente o jovem Carlot explodir, desejando que ela sumisse das suas vidas. Sabendo que Carlot nunca se preocuparia com ela, conclui que ele age assim, temendo que o pai o veja como mau cuidador. Então, ela promete ficar calada enquanto ele não diz nada. Ela pensou que saber estar num romance apagaria as lembranças ruins, mas agora vê que essas emoções já estão enraizadas como traumas. Mas ela já não liga, pois o cara estranho que conhece seu passado é mais importante agora. Carlot é só um moleque malcriado, mas dá pra ver que ele se importa. A dupla de irmãos é adorável, então espero que eles se entendam. Depois de voltar pra casa, Elodie não para de pensar no cara charmoso de antes. Ela associa sua aura elegante a um status nobre, então deduz que ele deve ser um. Ela pergunta a Marta se conhece algum nobre de cabelo preto e olhos vermelhos, e a criada faz a pergunta crucial: ele é bonito? Quando Elodie confirma que sim, Marta diz que não há ninguém assim, levando Elodie a crer que o cara lindo e misterioso não é nobre. Suas reflexões são interrompidas ao notar uma carta com o selo imperial em sua mesa. Ao saber que é do noivo, pede sombriamente que Marta lhe traga caneta e papel. Ela não parece interessada na carta. Enquanto isso, Yancy plantou um espião que o informa que Elodie visitou a Torre Mágica. O irmão quer saber por quê, mas o que mais o intriga é que Elodie encontrou alguém desconhecido. Uau, ele já tem informações sobre nosso rapaz misterioso. De qualquer forma, Yancy nota que sua irmã caçula, Lily, mudou consideravelmente. Ela não evita mais a mãe, toma chá com ela, e o pai até designou Carlot como sua escolta. Será que Yancy é um irmão excessivamente obsessivo? Espero que não. Após recusar várias vezes o convite do primeiro príncipe, Elodie fica cada vez mais irritada ao receber mais uma carta dele hoje. Ela fica atônita e furiosa assim que termina de ler a nova carta. Olha só quem está correndo atrás de quem agora! A carta diz que o príncipe decidiu visitá-la e ela não tem escolha a não ser tomar chá com ele. Ele diz que, como ela sempre alega estar doente, veio vê-la. Elodie força um sorriso, fingindo ter melhorado com sua presença. Na verdade, Elodie está tão frustrada com a visita que tenta pensar só em coisas boas, como o quanto ele é atraente. Como ela diz estar bem, o príncipe espera vê-la no jantar, o que a surpreende. Ele explica que foi convidado pelo duque para uma festa familiar. Jantar com a família e o príncipe é demais para nossa garota, que entra em pânico. Parece que não só Elodie mudou, os outros ao redor também. Todos à mesa, Elodie não consegue aproveitar a refeição. Ela teme que sua doença fingida se torne real a qualquer momento. Ela só presta atenção quando o duque fala dos Ângelos, que iniciaram um projeto militar. Yancy confirma que compraram quase todas as minas de pedras mágicas para armaduras. Elodie lembra que o Ducado Ângelos é uma grande família com poder de regeneração.
O Duque Rodrigo Ângelos, obcecado por honra e riqueza, quer esmagar as outras famílias para ser o melhor. Mas há alguém impedindo-o de alcançar seus objetivos, e esse alguém não é outro senão o pai dela, o Duque Sylvester Perdia. Voltando à discussão. O Duque alerta que se Ângelos continuar monopolizando as pedras mágicas, enfrentarão escassez. A duquesa propõe que também comprem minas. Como o Ângelos controla quase todas as minas, o príncipe se opõe, achando tarde demais. Nossa garota parece desinteressada, já sabendo que os Perdia vencerão no final. Será um início difícil, mas Yancy encontrará uma solução no fim. Ela come tranquilamente, o Duque nota e fica curioso. Surpreendentemente, ela pensa que ganhar o favor do Duque pode ser bom. Então, mentalmente pede desculpas a Yancy, planejando roubar e revelar sua futura solução. Ela explica que, como Ângelos controlou as mentes do Império, eles poderiam fazer o mesmo, mas não com mentes. Afinal, quem diz que pedras mágicas são só para suprimentos militares? Ela então sorri e sugere comprar os outros componentes e vendê-los a Ângelos por um alto preço, surpreendendo todos à mesa. O pai apenas bebe seu vinho, como se já esperasse que ela fosse tão esperta. A madrasta a elogia, e Elodie fica sem jeito ao agradecer. Ela se pergunta o que pensam dela agora, lutando para manter a seriedade, pois acha a vida de espertinha tão empolgante. Bem, na verdade, eles perguntaram e ela só respondeu. Ângelos fica cada vez mais preocupado ao saber que Perdia tem outros materiais, temendo que cobrarão um preço maior, o que é claramente desvantajoso para ele. Ele conclui que Yancy Perdia criou o truque, mas seu assistente revela que, segundo o espião, foi Elodie Perdia, a filha mais nova do Duque. Isso o surpreende, já que ela é ilegítima e não pode usar seus poderes. Alerta de vilã. Hoje, Elodie lê o jornal. A família Ângelos deixa o negócio de suprimentos militares e sua mina de pedra mágica está à venda, sem compradores. Ela imagina que devem estar furiosos. Sua atenção se volta aos frascos de veneno à sua frente. Ela nota algo estranho e se pergunta se contou errado. Alguém bate à porta. Um criado informa que o Duque a chamou para discutir a família Ângelos, impedindo-a de preparar o antídoto naquele dia. No escritório do Duque, Elodie sente ansiedade ao perceber que está só com ele, mas cria coragem para perguntar por que foi chamada. O Duque sorri e diz que quer recompensá-la, agradecendo por ajudá-lo 2 vezes. Elodie estranha essa mudança de atitude, as menções incomuns e a escolta designada. Isso é totalmente atípico do Duque. Ela sabe que ele detesta vê-la, por isso a manda para o anexo, longe deles. Elodie, intrigada, questiona por que ele busca sua opinião agora, o que parece chocar o Duque. Ao ouvir que ele crê que ela pode resolver o problema, Elodie se pergunta se ele a compara com seu antigo eu maligno. O Duque parece tímido ao confessar que a observa, mas por seu caráter assustador, decide não se aproximar com medo de fazê-la chorar. Poxa, então você só viu quando ela sofria bullying dos irmãos, isolada no anexo e maltratada pelos criados e médicos? As palavras dele comoveram Elodie, mas ela decide não se afetar, pois o Duque a matará assim que descobrir que não são parentes. Quando o Duque pergunta o que ela quer, ela pede elogios porque, mesmo que só hoje, quer se sentir amada. O Duque fica em silêncio antes de estender a mão e acariciar sua cabeça, expressando apreço pelo seu excelente trabalho. Coitada! Ela precisou usar sua recompensa só para se sentir amada. Elodie está indo para o quarto quando, inesperadamente, encontra Carlotte. Preocupada, Carlotte pergunta por que Elodie está chorando e teme possíveis ações disciplinares do pai. Isso enfurece Elodie, que o lembra que não é da conta dele e que não precisa se preocupar com ela. Ela pede que ele a ignore, como sempre faz. Mas Carlotte se irrita, dizendo que teme que alguém a veja assim, envergonhando a família. Mesmo assim, ele a adverte para ficar no quarto naquela noite. Ela quase esquece a noite do eclipse lunar quando Yancy enlouqueceu. A cada 3 anos, o eclipse cobre o continente e o poder da deusa do submundo cresce, fazendo as famílias perderem controle. Bem, isso varia conforme as características de cada família. Elodie, com poder de purificação, não é afetada pelo eclipse. Já para os Perdia, com poder de destruição, a situação é bem diferente.
A mansão deles foi destruída há 3 anos por Carlotte, que enlouqueceu. Mas pelo que leu, este ano, Carlotte controlará seus poderes, mas não Yancy, que ela visita no jardim. Yancy parece ter controle total, mas na verdade não consegue dominar seu poder adequadamente. Com o eclipse chegando, ele precisa se esconder e suportar o sofrimento no jardim. Elodie tem uma lembrança horrível de Yancy da infância, de 6 anos atrás, durante um eclipse lunar. A jovem Elodie ficou apavorada na época, e quando Yancy gritou com ela, entrou em pânico. Tudo que ela pôde fazer foi fugir, mas não esta noite. No romance, a protagonista confortará seu irmão mais velho, aproximando os dois. E nossa esperta dama pretende atuar assim para evitar confusão na mansão e ganhar a confiança dele. Sentando ao lado de Yancy, ela o acalma dizendo que a dor vai passar, dando um tapinha nas costas. Yancy se conforta com isso e apoia a cabeça no ombro dela. Será que o poder purificador dela está ajudando? Depois de um tempo, Yancy levanta a cabeça, mas Elodie se surpreende ao ver que ele não lembra o que aconteceu. Seus esforços para se aproximar dele foram em vão, só restando dizer que o achou desmaiado, chorando por dentro. Fazer o que se esse negócio de conforto só funciona para a protagonista feminina? Quando Yancy diz que se sente melhor, Elodie decide deixá-lo sozinho e voltar para dentro. Yancy a observa se afastando, percebendo que Elodie era a menina que fugiu antes. Ah, ele nem lembra de ter gritado com o bebezinho precioso antes, né? A família Perdia passou pelo eclipse lunar sem problemas, mas tudo muda para nossa garota, já que Yancy está diferente e a segue, chamando-a de Lily e perguntando se ela está doente. Ela fica aliviada que sua ajuda funcionou, mas se pergunta se Yancy realmente não lembra do que aconteceu, ficando ansiosa sobre o que ele está pensando. Elodie acha isso cada vez mais inquietante, mas sabe que não pode confrontá-lo diretamente. Então, ela sugere que ele vá embora, lembrando que ele tem trabalho a fazer. Isso faz Yancy pedir um favor antes de sair, segurar sua mão. Elodie teme que seu irmão possa quebrá-la. Mas antes que ela reaja, ele rapidamente segura sua mão, sentindo uma calma que confirma sua suspeita, até Carlotte chegar e interromper. Então, eu estava certo. Elodie liberou seus poderes nele sem querer na noite passada. Espera, isso sugere que ele sabe que eles não são realmente parentes? Caramba, tenho que admitir, o poder de observação do Yancy é bem perigoso. Enfim, Elodie solta a mão de Yancy e questiona Carlotte, que diz que a duquesa o mandou chamá-la. Carlotte fica confuso quando Elodie pergunta por que justo ele foi enviado, e ele explica que encontrou a duquesa por acaso. Ela achou hilário, pois quem visse pensaria que tem ótima relação com os irmãos. Mas a explicação e atitude dele mostram que Carlotte foi obrigado a vê-la. Ela passa pelos irmãos e diz friamente que peçam aos criados se precisarem de algo, em vez de irem vê-la no anexo. Ela fechou o coração para eles. Não supera o que more no anexo, o que a torna mais distante. Quando Elodie chega ao jardim da duquesa, sua madrasta a recebe com um sorriso. Mas ela ignora e presume que foi chamada para falar do antídoto. Fica confusa quando a madrasta diz que não há pressa, já que só a chamaria para falar do antídoto. Querida, espero que note que a mamãe está tentando se aproximar de você. Sobre antídotos, Elodie pergunta à duquesa se confiou a ela fazer apenas 11. Quando a duquesa diz que são 12, Elodie entra em pânico e olha para baixo, dizendo que perdeu um veneno. Ansiosa, ela se desculpa pelo descuido, mas a madrasta permanece calma e tranquilizadora. Diz para não se preocupar, pois se o ladrão não soubesse que era veneno, morreria. E se tentarem vendê-lo no mercado negro ou não, não importa para ela. Ah, olhe para o rostinho doce da mamãe! Elodie se acalma, sem esperar não ser repreendida, até a duquesa mencionar que sabe que Carlotte e Yancy a incomodam, fazendo-a derramar o chá. Ela logo tranquiliza a duquesa, dizendo que não precisa se preocupar, pois evitará seus filhos. E antes que a duquesa possa dizer mais, Elodie se desculpa e foge. A duquesa só pode apoiar a cabeça na mão e suspirar vendo Elodie fugir, decidindo que é melhor apenas observar por hora. A madrasta tentava conversar, mas nossa garota confundiu com uma ameaça. Para os curiosos, foi o primeiro príncipe quem tomou o veneno. Ele descobre que é um veneno feito pela duquesa Perdia. Ele sabe que ela não quer ferir Elodie, seria um movimento tolo.
Sua mente fervilha de possibilidades até ligar a lesão no pulso de Elodie ao veneno, percebendo que ela tenta tirar a própria vida. Ele é astuto e um tipo diferente de iludido. Hoje, Elodie e Carlotte estão na carruagem, pois ela quer sair de novo. Como sempre, Carlotte reclama de perder o treino para acompanhá-la. Ela só sorri e diz que poderia pedir a Yance da próxima vez, mas lembra que terá que contar ao pai, fazendo o irmão simplório se acalmar. De repente, a carruagem sacode e para. Elodie se choca, enquanto Carlotte fica sério, saca a espada e sai, mandando Elodie ficar dentro. Ela tenta impedi-lo, mas só consegue abaixar a cabeça e tapar os ouvidos, temendo o barulho lá fora. Após um tempo, ela não ouve nada lá fora e se preocupa com Carlotte, que não voltou. Então, decide abrir a porta. Porém, o que vê do lado de fora não é o que esperava. Carlotte perdia está de joelhos, com o abdômen sangrando visivelmente. Ele deveria ser poderoso. O que está acontecendo aqui? De repente, um assassino se aproxima de Carlotte. Elodie percebe e joga um frasco com algo mortal nele, fazendo-o gritar. Desculpe, não é fatal, mas a fumaça é viciante. Ela aproveita para levar o irmão à carruagem, questionando suas habilidades. Carlotte, orgulhoso, explica que os assassinos têm uma ferramenta mágica que anula seu poder, deixando-o em desvantagem. Como o cocheiro já morreu, descanse em paz, senhor. Elodie pega um cavalo e manda Carlotte subir rápido, mas o ego dele não deixa, então exige que ela vá sozinha. Nossa, ela não tem tempo para isso e lembra irritada que se ele morrer, ela morre também. Então pare de drama e siga as instruções. Carlotte sobe e Elodie parte a galope, mas mesmo acelerando, os assassinos continuam na cola deles. A fuga para num penhasco. Ela teme morrer, mas Carlotte, ferido, desce e tenta protegê-la dos inimigos. Ele falha em ver um ataque e só consegue gritar para Elodie evitar a adaga voadora, o que a faz cair do penhasco. Nossa ruiva corre e tenta pegá-la, mas lembranças dolorosas do olhar enojado do jovem Carlotte inundam sua mente, fazendo-a retrair a mão assustada. Que trauma profundo! Carlotte fica perplexo que Elodie prefira cair a aceitar sua ajuda, quase chorando ao pensar o quanto ela o odeia. Oi, senhor detetive. Por que não pensar no que você fez com sua irmã todos esses anos? Nossa garota fecha os olhos, incrédula que após tudo o que passou, é assim que ela morre. Confusa ao sentir alguém segurando-a, ela abre os olhos e vê novamente o rapaz misterioso de aparência inocente. Carlotte volta à mansão e se ajoelha, assumindo a culpa pelo acidente, enquanto o Duque, furioso, tenta manter a calma. Ele ordena seus cavaleiros a achar Elodie com um olhar que diz tudo. Encontrem-na ou perderão suas cabeças, e manda Carlotte se tratar. Carlotte insiste em ajudar, irritando Yance por não ter cumprido sua tarefa direito. Mas mamãe intervém antes que piore e apenas pede a Carlotte que vá se tratar. Deveriam ser vilões, mas para mim parecem uma família de verdade, cheia de amor. Vamos voltar à nossa garota. Já é noite quando ela acorda numa cabana, sentindo dores pelo corpo todo. Ela pensa no cara estranho que a salvou, se perguntando por que ele fez isso por ela. Mesmo cambaleante, ela vai até a porta querendo ir para casa. De repente, a porta abre, assustando Elodie e o doce salvador mencionado antes. Após se olharem por um tempo, ele quebra o silêncio e pergunta se pode cuidar dos ferimentos dela. Curiosamente, ela aceita o pedido dele, achando-o confiável, mesmo sem saber quem ele é. Enquanto ele cuida das feridas de Elodie, ela pergunta sobre sua identidade e descobre que não é mago nem de família nobre. Ela vê que ele não mente, mas como leitora, não crê que não seja importante, sendo tão atraente. Exatamente o que pensei. Ela pergunta seu nome, que ele prontamente revela. Ryan. Depois, ela finalmente faz a pergunta que todos estão curiosos para saber. Por que ele a chamou de Yunga-U antes? Ryan hesita, mas admite ter sonhado com um mundo diferente, cheio de luz, onde ela aparecia. Por um momento, achei que ele também fosse do mundo moderno. Agora tenho certeza de que ele é nosso protagonista. Ele a reconheceu como Yunga-U ao vê-la, sem saber por quê, mas ela acha que é mentira. Ah, ainda há chance dele vir do mundo dela.
Ela tenta lembrar do romance, mas nenhum Ryan vem à mente, então conclui que ele deu um nome falso. Porém, pelo jeito gentil dele, ela crê que Ryan não quer machucá-la, então decide deixar as coisas como estão e só pergunta onde estão. Ryan diz que a cabana é sua casa e viu um grande grupo de busca, aparentemente de perdia, o que confunde Elodie, pois achou que a família ficaria aliviada com sua partida. Ela não planeja fugir ainda, então pede que Ryan a ajude a voltar para casa. Na mansão Perdia, o Duque recebe um relatório de Garion, o galante comandante, dizendo que os atacantes não têm passado conhecido, mas Elodie parecia ser o alvo principal. Yancey exala uma aura maligna ao instruir Garion a rastrear o mentor, e o pai parece concordar, dado o quão furioso ele está agora. Mas o Duque mantém a calma e diz que devem priorizar a busca por Elodie. Porém, a discussão acalorada é interrompida quando um servo chega às pressas para avisar que Elodie retornou. Nossa menina está no quarto com bandagens por todo o corpo, após receber atendimento médico adequado. Mas o que a intriga e incomoda é que toda a família está reunida em seu quarto. Levará tempo até que ela os aceite, mas fico feliz que estejam se esforçando agora. Mamãe parece fria, mas sei que está preocupada ao perguntar se Elodie sente dor e oferece ajuda, levando Elodie a dizer que usou as poções por engano durante o ataque. Na verdade, a duquesa deu isso a Elodie para emergências, então ela fica feliz em dar mais, o que Elodie aceita. Depois disso, eles acham que ela precisa descansar, então partem. Aliás, é a primeira vez que vemos o Duque e a duquesa juntos na mesma cena, pessoal. E eles parecem tão deslumbrantes juntos. Que casal poderoso! Todos saíram do quarto, exceto Charlotte, que fica lá em silêncio. Elodie usa um tom irritado, diz que está exausta e que ele seja rápido, e Charlotte pergunta por que ela não pegou sua mão no penhasco. Ela responde se ele acha decepcionante que ela esteja viva, o que ele nega rapidamente. Elodie, sem argumentos, fica surpresa quando Charlotte a abraça forte, confessando que estava preocupado. Charlotte se ajoelha ao lado de Elodie, deixando-a sem palavras ao implorar perdão por tudo, até por chamá-la de filha ilegítima. Lembrando que ele age assim por ela ter retirado a mão, ela é franca e admite que o fez porque ele a chamou de imunda, o que horroriza Charlotte. Ele a abraça de novo, repetindo que ela não está suja e promete ser seu escolta para sempre como um cão. Isso deveria ser incrível, mas ela fica confusa com a mudança. Já posso imaginar esse cara sendo super protetor com ela. E aí, galera, o que estão achando da história até agora? Inscrevam-se e ativem as notificações para saberem quando lançarmos esta e outras histórias. Pouco depois, Elodie entra animada no escritório do Duque. Claramente não por ele, mas porque Ryan está lá. Ela fica empolgada e o chama pelo nome, deixando o Duque papai um pouco irritado. Então ela explica rapidamente que Ryan é quem a salvou. Ryan diz que veio à propriedade Perdia para vê-la, esperando compensação pelo resgate, o que surpreende Elodie e a deixa curiosa. Ryan logo pede para ela contratá-lo, revelando ser Ian, capitão dos Falcões Celestes. Essa revelação a choca, pois o nome é bem conhecido. Ian foi crucial na vitória do Império contra o Reino Nelter há 2 anos, ganhando o favor do Imperador. Conhecido como o Rei Mercenário, esse plebeu é famoso na alta sociedade. Elodie não entende por que alguém tão notável quer trabalhar com ela, já que não precisa de dinheiro. Ele explica que é para evitar ser recrutado pelo segundo príncipe. Beltrash parece se preparar, e nossa garota acha que ter um mercenário incrível como Ryan ao seu lado será muito útil. O melhor é que ela poderá se livrar do irmão superprotetor, Charlotte. Ela se vira pro Duque para aceitar a oferta de Ryan, mas ele recusa na hora porque não confia no cara, o que é compreensível. Ela insiste em confiar em Ryan, mas o Duque suspeita de uma agenda oculta ou até ligação com o atacante. Elodie então dá uma explicação mais sensata, dizendo que a forte ligação entre os Perdia e o líder do Skyward Falcon aumentará a autoridade do Imperador e do Príncipe Herdeiro. Ela tem razão, o que faz o Duque suspirar alto, mas felizmente ele decide não fazer alarde e assinar o contrato. No dia seguinte, ela toma chá no jardim, aproveitando vitamina C natural, quando seus 2 irmãos chegam e interrompem seu momento de paz.
Ela dispensa Marta e diz firmemente aos rapazes que não quer que continuem visitando o anexo. Mas eles só sorriem, pois têm um motivo: perguntar com quem ela irá ao banquete imperial. Carlotte aparece com um sorriso radiante, e devo dizer, sua presa é simplesmente adorável. Depois tem o Yancey, o irmão mais velho, sorrindo inocente, mas pensando: me escolhe, vai! Parece que não são eles, e ela solta na lata que vai com o Ian mesmo. Nossa garota nem liga para as reações deles. Antes ela ficava sozinha, mas agora, com o Ian de guarda-costas, ela tá feliz em tê-lo de escolta. Isso faz Ian se perguntar se ela já conhecia o Ian. Elodie diz que se encontraram na rua antes e os dois trocam sorrisos, enquanto Carlotte fica confuso. O irmão mais velho é bonito e tal, mas fico nervoso quando ele faz perguntas. Parece um interrogatório. Sobre o rei mercenário, um cavaleiro pergunta por que ele tá com os Perdia, mas ele só manda o cara não se preocupar. Quando fecha os olhos, ainda vê o sorriso contagiante dela ao cumprimentá-lo antes. Ele a chama mentalmente pelo antigo nome, Yun-ga-u, e promete sinceramente protegê-la nesta vida. Será que ele transmigrou como um ex-amante? Yancey se aproxima de Elodie, segura sua mão e a aconselha a manter distância do mercenário. Isso a faz crer que Yancey sabe algo sobre Ian, pois não a alertaria sem motivo. Ela quer saber por que ser cautelosa com Ian, mas o irmão admite não ter razão alguma. Ele só acha mercenários pouco confiáveis, o que decepciona Elodie, que esperava informações sobre Ian. Além disso, há mais uma coisa incomodando-a. Yancey ainda está segurando sua mão. O irmão explica com tristeza que quer evitar que ela se aproxime do mercenário. Meu caro, fique à vontade para segurar o meu. Carlotte quer segurar a mão dela também, mas em vez de feliz, nossa garota fica confusa com o que acontece porque, tipo, o que houve com os irmãos que a olhavam torto? Pois é, eles a faziam se sentir excluída há pouco tempo. O dia do banquete chegou, e a imperatriz, com sua aura maliciosa, cumprimenta Lady Dorothea. Elas parecem próximas pelo jeito que conversam. Esta moça de cabelo roxo é Dorothea Angelus, a única e querida filha do Duque Rodrigo Angelus. Embora não seja público, a relação entre a imperatriz e os Angelus é especial, pois o Duque apoia o filho dela, o segundo Duque, como o próximo imperador. Dorothea exibe um ar confiante enquanto todos comentam sobre sua proximidade com a imperatriz. Porém, o que realmente a intriga é quando umas senhoras falam de Elodie Perdia, que comprou o vestido que Dorothea queria. Dorothea sorri, parecendo à vontade, sabendo que é uma borboleta social. Mais uma mariposa, e é adorada pela família, ao contrário de Elodie. Bem, uma bruxa finalmente se revelou. Nesse momento, anunciam a chegada de Elodie e Ian. E nossa, não são eles os mais fofos? Olha só a capa dele com a fita e o lindo véu de renda da nossa garota! Os nobres ficam chocados ao ver o rei mercenário, e Dorothea não é exceção. Ela mal acredita que foi Elodie quem trouxe esse homem para se revelar num banquete do palácio pela primeira vez. Em seguida, toda a família Perdia entra dançando na sala, virando o centro das atenções. Ver todos juntos é um espetáculo raro e encantador. Dorothea se sente um pouco ofuscada, pois no momento, quem recebe elogios pela beleza e presença angelical é nossa adorável Elodie. Agora que não é o centro das atenções, ela se sente derrotada. Poxa, nem tudo gira em torno de você, sabia? Enquanto isso, nossa garota só quer ir para casa. Os dois irmãos disputam a atenção dela. Yancey quer a primeira dança e Carlotte a segunda, fazendo a duquesa pedir que não incomodem tanto a irmã. Isso surpreende os nobres, que notam a proximidade da família Perdia com Lady Elodie. Porém, Elodie não se acostumou com esse tratamento, então concorda com os outros, sussurrando que algo está errado com os Perdia, enquanto Ian só se preocupa com ela. Na verdade, ela está habituada a ver a família Perdia sendo admirada. Afinal, temos o casal poderoso, Duque Perdia e a bela duquesa, a melhor alquimista de venenos do país, e os dois filhos rodeados de jovens nobres ansiosos por sua amizade. Diferente deles, Elodie está acostumada a ser chamada de muitos nomes. Uma desgraça,
um defeito, um patinho feio. Mas hoje ela se sente inquieta. Oh, minha pobre menina ainda se ajusta de ser zombada a ser elogiada. Vão para um terraço, mas parece que será uma longa noite para Elodie, pois Lady Dorothea aparece para cumprimentá-la sem entusiasmo. E adivinhe só, essa garota é a vilã final do romance original. Surpreendente, não é? Com certeza, nossa garota pode facilmente esmagar seu rosto frágil. Dorothea sorri e pergunta sobre o homem, fazendo Elodie pensar que ela está interessada em Ian. Mesmo assim, ela o apresenta como o mercenário Ian, seu guarda, e Dorothea o convida para ficar com ela em vez de Elodie. Que audácia dessa garota! Elodie fica surpresa, mas o que a choca é a recusa rápida de Ian, iniciando uma conversa divertida enquanto ela come pipoca. Ela é tão sem noção. Frustrada, Dorothea tenta uma abordagem diferente. Ela finge tontura e usa seu charme enquanto Ryan a ajuda. Agradece de forma sedutora e diz que quer retribuir, mas novamente nosso cara recusa, puxa a mão, limpa com um lenço e o joga fora. É assim que se espanta insetos indesejados. Dorothea fica vermelha de vergonha, enquanto Ian faz cara de como ousa flertar comigo na frente da minha garota. Se meu homem não agir assim com garotas atrevidas, não o quero. Quando a moça de cabelo roxo sai, Elodie fica boquiaberta de choque. Um plebeu humilhando um nobre é inédito, e ela tem certeza que Dorothea fará Ian pagar. Mesmo assim, Elodie garante que pode protegê-lo, pois, apesar do que pensem, ela ainda é a única filha da família Perdia. Com o apoio familiar, ela confia que nem os Ângelos ousariam agir imprudentemente contra eles. Depois disso, decidem ir para casa. Ao abrir a porta, ela se surpreende ao ver o primeiro príncipe, insatisfeito por ela sair sem cumprimentar o noivo. Ah, agora você se interessa por ela? O príncipe nota Ian, e Elodie rapidamente o apresenta como seu guarda-costas, também apresentando o príncipe a Ian. O príncipe acha inteligente nomear Ian como guarda, mas entrar com outro homem como parceiro causará burburinho, o que o agrada. Porém, lembra que ela mencionou se apaixonar por alguém, então pergunta se Ian é essa pessoa. Nossa garota nem pisca e só pergunta se o incomoda ser o Ian. Vendo que não, o príncipe concorda em deixá-la ir. Ele se convence que só precisa do nome dela, Perdia. Quem ela ama não importa, e ele seguirá noivo dela. Na propriedade Ângelos, Dorothea ferve de raiva de Elodie, sem entender como uma bastarda desprezada causa tal vergonha. Sua mãe, Dulcinea Ângelos, entra aflita querendo saber do banquete, e a mimada explica o insulto do guarda de Elodie. E sua mãe jura fazer Elodie pagar. Dias depois, Dulcinea e Dorothea estão no jardim da duquesa Damas Perdia, intrigada com a visita surpresa. Isso faz Dulcinea esclarecer que tem enviado cartas sem resposta, achando a duquesa ocupada. A duquesa então revela que o mordomo lida com cartas triviais, insinuando que as de Dulcinea não merecem seu tempo. Ah, adoro aquela cara convencida dela. Dorothea muda de assunto, dizendo que vieram buscar desculpas de Elodie, que então entra no jardim e cumprimenta os Ângelos rapidamente. Elodie entende que estão ali por causa de Ian no banquete, mas se preocupa em ter incomodado a duquesa, que gentilmente oferece chá. Em público, Elodie chama a duquesa de mãe por formalidade, incerta se ela se sente à vontade com isso. Dorothea, então, expressa frustração com o guarda de Elodie, que limpou as mãos como se enojado após tocá-la. Ué, óbvio, porque você é, né? Elodie reconhece calma e explica que Ian só limpou sujeira da mão. Mas Dorothea, arrogante, exige desculpas e, surpresa, Elodie as dá imediatamente. Ela se desculpa em nome de Ian. Mãe e filha não creem que Elodie, a famosa peste, se desculpe tão fácil. Então Dorothea não tem escolha senão aceitar. Ah, e nem pense em ir embora ainda. Após o tumulto, a duquesa decide que é hora de uma pequena vingança. Então ela os convida brincando para tomar um chá. É um chá feito por um envenenador. Então Dulcinea recusa, dizendo não ter sede. Mas quando a duquesa sugere medo de veneno e Elodie elogia o chá, elas bebem para evitar cena. Depois,
Elodie provoca sorrindo que não servem chá envenenado em casa, mesmo com convidados horríveis, irritando Dulcinea, que alega ser tão astuta quanto a mãe. Ela diz que, com a mesma atitude, parecem parentes de sangue, fazendo a duquesa lançar um olhar malicioso antes de sorver o chá calmamente, afirmando que Elodie é sua filha. Ai, meu coração é mole demais para isso. Assim que as bruxas saem, Elodie corre até a duquesa para se desculpar por desperdiçar seu tempo. Mas ela sorri ao lembrar como a duquesa a chamou de filha. Porém, fica chocada quando a duquesa lhe dá uma poção, sugerindo que o chá anterior estava envenenado. Vendo sua reação, a duquesa garante que a poção é inofensiva, mas manterá as senhoras Ângelos em casa por um tempo. Eles não são uma família vilã à toa, com certeza. Elodie agradece rapidamente e foge, deixando a duquesa sorrindo ao achar nossa garota adorável. Ela pensava que Elodie tremia ao se aproximar por achá-la uma madrasta assustadora e venenosa. Então, decidiu manter distância, acreditando ser o que a menina queria. Se tivessem se comunicado, poderíamos ter tido aqueles momentos de mãe e filha? Um dia, fica surpresa quando Elodie a visita e se oferece para fazer antídotos para ela. Agora, vê Elodie sorrindo e mal pode esperar ouvi-la chamá-la de mãe novamente. Ah, ela deve estar realmente feliz. Devemos dar crédito às bruxas por despertar o instinto materno na duquesa? Bem, vamos ver o que aconteceu com os Ângelos. O veneno deixou seus corpos azulados e logo se espalhou que Doroteia evitava a alta sociedade. Elodie sorri ao ler a manchete, surpresa que nenhum veneno foi encontrado, provando a grandeza da duquesa. De repente, uma pedra bate na janela. Ela corre ao terraço e vê Carlote sorrindo na árvore. Sua barriga ronca. Ela suspira, sem coragem de mandá-lo embora. Permite que entre para comer, mas depois deve sair. Na sala de jantar, Carl nota o anexo vazio. Elodie explica. Como filha ilegítima e mal-humorada, as criadas a evitam, exceto Marta. Carlote se desculpa e muda de assunto. O culpado da emboscada foi examinado, revelando sinais de envenenamento por mana nos corpos. Magos não são afetados, mas humanos normais podem ter envenenamento por mana se expostos a muita magia, sugerindo o envolvimento das torres mágicas. Como foi alvo antes, ela está determinada a descobrir por que e quem está tentando matá-la. Mas suas investigações podem demorar, pois as torres mágicas dos 4 pontos cardeais são organizações independentes que não cooperam. Por ora, ela planeja começar pela Torre Mágica do Oeste, onde também tem assuntos a tratar. Elodie vai à torre com Ian, o belo herói de guerra que a reconhece como Young Gaun, o que a deixa aliviada. Ela pergunta se ele conhece Estelle, e quando nega, acha que ele pode não ser um transmigrador como ela, a menos que minta. Ela pede que ele encontre Estelle, descrevendo-a como 2 anos mais velha, com cabelos castanhos e olhos azuis. Ah, não sei se isso é muito útil, querida. Ao chegar à Torre Ocidental, ela investe mais dinheiro usando o nome Lily Arcel e sai alegremente para explorar a torre. Porém, surpreende-se quando percebe que a procuram, e logo ela e Ian se veem cercados por todos. Ian está prestes a atacar, mas um funcionário se desculpa rapidamente, dizendo que o mestre da torre quer ver Lily. No andar mais alto, são instruídos a aguardar imóveis até a chegada do mestre da torre. Um menino fofo de cabelo rosa entra na sala, e Elodie pensa que ele pode estar perdido. Contudo, descobre-se que ele é o mestre da Torre Ocidental. Ele se senta feliz e revela estar curioso, pois Lily é a primeira a investir nas invenções Magitech de LV, levando-a a explicar sua confiança no sucesso delas. Pelo que ela sabe, o mago trabalha numa ferramenta que controla a temperatura, e o garoto se mostra orgulhoso ao revelar que ele é esse mago. Pelo jeito desse pequeno, ele parece ser fascinado por magia, então Elodie acredita que ele não está ligado à emboscada.
Ela sugere ideias para invenções futuras, como um aquecedor de cama para o inverno ou um recipiente para alimentos frios, ou seja, uma geladeira. Impressionado, o mestre da torre oferece torná-la aprendiz, mas ela recusa rapidamente, dizendo que seria muito trabalhoso. O garoto, relutante em deixá-la ir, pede que ela volte às vezes para compartilhar suas ideias brilhantes, e ela aceita. Depois, o mestre da torre decide mostrar sua nova invenção, despertando a curiosidade dela sobre sua função. Ele menciona casualmente que tem um único propósito: derrubar o Duque Perdia. Elodie sua incerta se ouviu bem e pergunta de novo. O garoto inocente declara confiante que destruirá o Duque Cruel. Na verdade, esse é o pai dela, pequeno. Constrangedor. Elodie ri nervosa e pergunta por que o mestre da torre quer prejudicar o Duque. O menino franze a testa e explica que simplesmente não gosta do Duque e que ele tem algo que deseja. Isso não estava no romance, então ela diz que nunca o imaginou com esse tipo de rancor. O mestre da torre revela que, apesar de parecer criança agora, essa não é sua verdadeira forma. Ele usa a aparência infantil só para controlar seu incrível poder mágico. Fico curiosa sobre quão bonita sua verdadeira forma pode ser. Ou será que ele poderia ser um velho ou algo assim? Seu tom muda ao mencionar que o nome dela soa familiar, então pergunta se ela conhece uma mulher chamada Arcelle. Elodie fica surpresa e logo pergunta como ele conhece sua mãe. Então ela revela sua verdadeira identidade como Elodie Perdia. O mestre da torre diz que deve sua vida a Lady Arcelle e por isso continua a procurá-la até hoje. Será que ele tem sentimentos pela mãe dela? Elodie não tem lembranças da mãe, mesmo após recuperar suas memórias como Yungaul, pois ela tem papel menor na história. Quando pequena, perguntou aos servos sobre a mãe, mas eles a provocaram, dizendo que ela a abandonou aos Perdia, não ao pai na casa Saveris. Assim, sempre a considerou uma mãe egoísta. Esse conhecimento sobre ajudar o mestre da torre a faz questionar quem é sua mãe. O mestre da torre então percebe que Elodie e Arcelle realmente se parecem.